Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, né? Nesse contexto da transição planetária e refletir um pouquinho, né, acerca do Evangelho, sobre as obras póstumas também, que falam um pouco sobre isso. Também vamos focar em alguns pontos da bem-aventurança, né? Porque eu falo boas aventuras é fogo, né? Bem-vindos. Preparem um copinho com água para vocês, né? Minha garrafa já tá ali. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bem-vindos. Enquanto eu aguardo a entrada de vocês, eu vou preparando os slides aqui. Bom, vamos fazer então a prece de abertura, né? Que é bem importante para ajudar a gente a apaziguar a mente, concentrar, né, as energias do coração, né, do nosso chakra cardíaco, né, nossa fonte de energia, os nossos corpos vão se organizando junto com a mente da gente. No final do tratamento, nós vamos fazer uma prece, né? A gente sempre faz de quarta-feira, focado nos irmãos que estão desencarnando recentemente. É sempre importante a gente colocar, né, esse pensamento de muita luz para essas pessoas que estão partindo, para nós também, para que a gente consiga, né, lidar melhor com essas questões ou da perda da saúde, né, com respeito ao desafio de estar internado em um hospital, de não poder receber visitas em muitos casos. Nós sabemos que tudo isso é um processo muito doloroso. Então, nós estamos num momento de uma incerteza muito grande. Então, o único porto seguro é a fé. E esse trabalho que nós fazemos aqui é justamente para fortalecer a todos. Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a companhia e o amparo dos mentores espirituais do Grupo Espírita Cascata de Luz, que eles nos inspirem, nos auxiliem a trazer as palavras de instrução e de conforto para aqueles que aqui buscam refazer as suas energias. E assim pedimos, Pai, a vossa bênção para este trabalho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, pode ser que a gente passe um pouquinho de meia hora, né? Eu procuro sempre fazer esse trabalho em 30 minutos, mas como eu vou falar um pouco das boas-aventuranças, e tem uma que eu quero destacar, então a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, tá bom? Que Deus ilumine a todos nós. Dentro da doutrina espírita, né, a gente sempre busca a referência do evangelho, e esse material que eu estou utilizando é o material da FEB, que fala das boas-aventuranças. Qualquer coisa, depois eu deixo no final do nosso trabalho o link para vocês terem acesso, tá bom? E assim, alguma indicação de livros também. Então, aqui tem uma frase atribuída a Gandhi, que ele dizia assim: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido.
Então, são vários itens dentro do Sermão do Monte, né? Das boas-aventuranças, e que vão realmente trazer esse entendimento para quem já tem um pouco hábito, ou de estudar o Evangelho, seja a Bíblia tradicional, ou seja o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter as boas-aventuranças, né? Então, são gotas de luz em forma de consolo, em forma de palavras, que são muito importantes para a gente, ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Bem-aventurados é uma expressão que Jesus utiliza, que seria hoje para nós como os felizes, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, ela está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou destaque na sociedade. Então a gente fala, fulano é um cara de sorte, né? Sendo que a gente não sabe como é que foi a estrada daquela pessoa para chegar até ali. Então, a gente gosta muito do sentido das bem-aventuranças nesse sentido espiritual, realmente. Então, nós vamos com a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, aqui ele fala do reino dos céus, que são os planos espirituais mais elevados, que estão próximos da Terra, né? Então, alguns falam que é quinta, sexta dimensão, né? E os pobres de espírito é aqueles que têm a humildade, a simplicidade, o desprendimento pelos bens terrenos. Então, é aquele que já tem uma compreensão da vida e de uma série de questões já mais amadurecida. A gente conversou sobre isso há algum tempo. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que tudo começa no mundo espiritual para se chegar ao mundo material. Isso a gente tem também no Pai Nosso, né, que é o Pai Nosso que está nos céus, e que fala realmente desse céu espiritual. Então, é muito importante a gente lembrar que ninguém abandona algo sem ser por algo melhor. O que nós estamos buscando? Essa iluminação interna, essa sabedoria, a nossa reforma íntima. Então, isso nos ajuda a ter consciência que nós somos administradores dos bens terrenos. E que é importante a gente saber administrar tudo isso que é de ferramenta material, que nos ajuda a conduzir a nossa vida diante das questões materiais também, mas também do lidar com o outro. E de que a gente precisa lidar com a questão do dinheiro de uma forma mais racional e compreender isso como uma ferramenta. Também o ser pobre de espírito demonstra essa simplicidade que o espírito tem, né, que esse eu divino, que a gente tem uma dificuldade de acessar porque a gente está tão mergulhado no mundo material com as preocupações que a gente, digamos assim, a gente tampa o nosso ouvido espiritual e aí não consegue receber aquelas informações bacanas que o teu mentor está querendo te passar, de compreender as mensagens, a gente está nessa loucura. Então, se a gente não tiver esse tempo para poder abrir os ouvidos, abrir o nosso coração, nossa mente, como é que a gente vai receber a bênção divina? Então, é muito importante, né, nesse item, lembrar que trabalhar desapego é doloroso a gente ouvir isso, mas a gente percebe que a falta de apego não é falta de amor, pelo contrário, o que ama liberta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Então, assim, a gente percebe que, puxa, mas será que realmente eu tenho que passar a minha vida triste, passar a minha vida chorando? Não, porque muitas vezes o momento de dor é o que mais nos aproxima da nossa própria cura emocional. É uma quitação referente às dívidas, são os alertas que a vida nos dá, às vezes são um freio
para que a gente pare um pouco, repense o caminho e recomece. Então, dentro, né, dessa dor que a gente sente, a importância de buscar fortalecer a fé, mostrar a firmeza, a perseverança, a resiliência e a compreensão com respeito, né, ao cenário que se apresenta para nós, e de compreender a vontade de Deus, porque muitas vezes nós estamos distraídos e nisso a gente sente a dor quando a gente se recusa a compreender aquilo que a espiritualidade está trazendo para a gente. Então, essa submissão que, na verdade, é compreender essa vontade de Deus e descobrir que existem outros meios da gente, digamos assim, exercer a nossa liberdade, porém com equilíbrio. E também compreender que após o trabalho aqui nesse planeta, virá o repouso, virá um momento que a gente vai ter esse repouso. Às vezes a gente consegue ter esse repouso dentro dessas palestras, dentro dessas conversas. Às vezes o repouso é após o desencarne. Então, quando a gente percebe que temos um ente querido que está em uma situação, digamos assim, que as possibilidades de um desencarne estejam mais evidentes, a gente precisa lembrar que muitas vezes a pessoa já passou por tanta coisa nessa vida que às vezes chega um momento que ela precisa fazer essa transição para ela se refazer e ter uma oportunidade mais à frente de retornar ao nosso planeta numa condição melhor. Vamos para o próximo item, que é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão, ela não significa passividade ou apatia, nem desistência de qualquer violência. Então, o que acontece? Quando a gente se revolta, né, é aquela emoção que volta, que se chama revolta, porque ela vai e volta, como se fosse um ciclo ininterrupto. Então, ela tem naturalmente uma tendência a sempre crescer e não a diminuir. Então, quando a gente está numa emoção como a raiva, a irritabilidade, o inconformismo, né, que tem um parâmetro que pode ser positivo em alguns casos, né, que é quando você não se conforma, por exemplo, olha, tem uma pessoa que eu conheço, está desempregada, e eu não admito que ela não tenha o que comer em casa. O que eu vou fazer? Eu pego o meu recurso e dou para ela, porque eu me vejo na situação dela. Então, esse inconformismo, essa indignação, ela é muito justa, porque você compreende a dor do outro e passa a dar uma assistência. Da mesma forma, aqueles que são um pouco mais revoltados, a gente encontra uma possibilidade de conversar com essas pessoas, para nós é de uma valia gigantesca. Ela tendo essa abertura, nós conseguimos acalmá-la, né? Fazer ela se centralizar. Então, é importante a gente compreender essas bem-aventuranças, porque ajuda a gente a se estabilizar emocionalmente, vibracionalmente também. Então, quando você está manso, você descobre as potências divinas, as suas habilidades, a sua criatividade. Então, o manso, ele é silencioso, mas ele consegue atuar de uma forma muito inteligente. Então, ele não precisa do grito para resolver as coisas. Ele vai agir no silêncio. Eu estava ouvindo uma palestra hoje do Haroldo Dutra falando sobre a transição planetária e que ele fala que Deus age no silêncio. Ele age pelas energias positivas, pela energia do amor, do aconchego, né? E no caso daquele que é muito ruidoso, ele está fazendo aquele ruído porque ele está numa situação frágil, ele está tentando se defender de alguma forma. É uma situação, né, que às vezes a gente passa por isso também. Nós não somos mansos o tempo todo, justamente porque a gente sai, né, desse nosso eixo, desse nosso equilíbrio, então todos nós estamos sujeitos a momentos de estresse, enfim.
E esse ruído, ele é passageiro. Quando você tem esse estado de mansidão, é um período mais alargado de tempo que você consegue manter esse tipo de postura, esse tipo de virtude, né, que você vai cultivando ao longo do tempo. Conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, e também cronologicamente, então assim, eu vejo que a maioria das pessoas a partir dos 40 anos, elas não têm aquela necessidade de correr como um louco para mim ter um carro, para mim ter uma casa. A prioridade se torna outra, de buscar essa qualidade, essa mansidão, ter um rancho, ter um sítio, se refazer, né, numa praia, enfim. Então, essa bem-aventurança, né, que são os bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que, que eles herdarão a terra? Porque eles têm justamente essa possibilidade de agir de uma forma inteligente, auxiliando o próximo, erguer a mão para o próximo que precisa de auxílio. Então, descobrir em si essas potências divinas evita que a gente trilhe o caminho da violência física, mental, moral também, que com respeito às agressões, que é muito amplo, né? A gente sabe que o contexto das farpas energéticas que a gente emana vai para muitas direções, então cada um recebe de uma forma e vai distribuir de outra, sendo que o importante é que a gente busque esses momentos de silêncio. Você só consegue encontrar mansidão quando você se volta para si, né, no teu silêncio. Então, muitas vezes é mais válido a gente deixar de revidar uma palavra porque a gente não sustenta aquele gatilho energético. Então, é muito importante a gente pensar, realmente vale a pena responder? Ou então a gente faz a prece, ó, cada um fica no seu, né, como a gente fala, né, no seu quadrado, né? Até uns anos atrás a gente usava esse termo. Bom, então, lembrando que também dentro dessa mansidão do herdar a terra, é essa terra regenerada. Então, é um vislumbre de futuro. Porque a terra, quando ela se encontrar na fase de regeneração, a maioria das pessoas que vão estar transitando nesse planeta, então a gente percebe assim que, segundo muita gente boa que fala, que estuda a doutrina, que não é um processo curto de 25 anos. Quem assistiu a palestra do Luiz Rivas viu que é um grande ciclo, a humanidade passou por ciclos de 28 mil anos. E aí a gente está finalizando essa fase de sair, né, de expiação e provas para começar a regeneração, que aí vai levar um certo tempo. Pode ser que a gente nem veja essas transformações de uma forma mais próxima da gente, mas a gente percebe que existem grupos, né, além do Cascata de Luz, tem um trabalho gigantesco em outros estados, de outros grupos religiosos que estão nessa busca de auxiliar o próximo. Isso é um sinal muito bom de que a gente está caminhando no caminho certo. Agora nós vamos para outro item, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Ser misericordioso é compadecer-se da dor do semelhante, compreender as necessidades, saber perdoar. Não basta só dar objetos, é preciso dar de si na melhor palavra, no melhor aconselhamento, fazer o bem sempre. Então, Jesus traz para nós essa visão do Pai, né, que é um Pai misericordioso, é um Pai amoroso. Então, são atributos que dentro da centelha divina existe lá. Digamos assim, o DNA espiritual tem, né, essas qualidades, mas é algo que a gente vai, como uma pérola não, um diamante, né, que ele vai sendo polido. Então, de existência em existência, a gente vai ampliando essas habilidades espirituais.
Então, quando a gente recebe a misericórdia, o que a gente, né, que a vida dá para a gente também retorna para outras pessoas. Tem esse ciclo, né, das virtudes que batem na gente, a gente devolve para as pessoas. É importante essa atitude de doação na horizontal, né, que é de nós para o nosso próximo, porque isso vai facilitar que as bênçãos, né, do vertical, né, da relação vertical, nós, espiritualidade maior, isso facilita para que a gente receba essas coisas boas, seja cura, seja equilíbrio, seja uma melhoria também na questão material, porque quando a gente aprende a lidar com a questão material, compreendendo que tudo é uma ferramenta, a própria espiritualidade, de alguma forma, ela vai nos ajudar. Então, nós precisamos aprender a espalhar essa misericórdia, porque ela vem de Deus para nós, e nós, na nossa humildade, né, às vezes a gente precisa trabalhar, isso não é uma coisa que se tem pronta de imediato, mas compreender que ela tem uma origem divina. O outro item, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nós, como estamos na fase ainda em que a gente percebe mais a, digamos assim, a ação dos espíritos imperfeitos do que dos espíritos bons, a gente tem uma certa dificuldade. Puxa, mas será que a gente vai encontrar, a gente vai conseguir se purificar, né, de tanta coisa que a gente tem absorvido no nosso dia a dia? Sim, nós vamos conseguir. É um processo, mas não é um processo linear. É um processo individual, gradual, e isso com o tempo a gente vai tendo muita paciência, muita persistência, resiliência, a gente vai encontrar o nosso caminho. Nós precisamos, né, desenvolver essa paciência conosco também. Então, o que muitas vezes desfavorece a questão dessa pureza do coração é o nosso egoísmo, porque o egoísmo é a origem de todos os males. Deus é o amor puríssimo. E o ego, né, que na verdade é a egolatria, porque o ego ele é uma parte de defesa do nosso eu. Mas quando ele, digamos assim, ultrapassa o seu território, se transforma no que Kardec fala que é a egolatria. Então, essa pureza que vai libertar, né, desses mecanismos de domínio do eu, isso é um processo de encarnação para encarnação. A gente não consegue, nessa fase em que estamos no planeta, eliminar isso. Mesmo quando a gente entrar numa fase da regeneração já um pouco mais adiantada, essa parte do nosso ego ela ainda vai estar presente. Então, é um processo, né, de centenas de anos, de milênios até. Então, por isso que a gente precisa ter paciência conosco, né? Mas sempre lembrando que ser paciente não é passar a mão na cabeça, é ter essa noção real de que nós estamos trilhando cada um no seu caminho. Então, aqui, né, nesse slide, traz essa informação, né, dessa análise que os puros são libertos, né, desse ego. Eles têm uma conexão com o todo muito mais desenvolvida. É algo que muitas vezes a gente pode ser que nessa vida a gente não alcance, mas tudo bem. Então, o treinamento é o querer servir e servir sempre. O próximo item são os bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificar é mais do que restabelecer a paz alheia. É, primeiramente, estar em paz consigo mesmo, porque isso é uma construção. Lembra que desde o início, né, que a gente começou esse trabalho às quartas-feiras, a gente fala que isso é uma construção? Então, quando a gente fala só da boca para fora e não tem desse sentimento,
é, é um alerta para a gente de que a gente precisa construir, né? Trazer essas estratégias de modificar as formas de comportamento do que a gente vê, do que a gente assiste. Enfim, isso é uma construção. Jesus trouxe muita luz, né? E tem aquela passagem que ele fala: dou-vos a minha paz. Mas o homem ele precisa fazer um esforço para que ele consiga edificar, né, os seus bloquinhos, digamos assim, os bloquinhos da harmonia, os bloquinhos da paz. É uma construção de anos de encarnação para encarnação. Então, o homem, ainda como ele é intolerante consigo mesmo, ele não consegue ter uma atitude pacífica com o outro. Isso é uma construção. Vivenciar Cristo dentro dos nossos limites é pelo menos ter essa noção de que nós somos os construtores. Então, a plenitude do ser, que não que a gente precisa pôr à frente do ter. O homem, ele só é dono de si mesmo. O pacificador, ele vai irradiar a paz em torno de si. Então, é o seu comportamento, é a sua atitude. E isso vai dispensar as palavras, porque você é pacífico. Então, é uma coisa que, digamos assim, quando a gente vai buscar trilhar esse caminho, né, da espiritualidade, que é um caminho individual, embora a gente tenha essa proposta de trazer a doutrina espírita e discutir com todos, é que esse trabalho é nosso. Sempre lembrar que Deus é a paz eterna, infinita e absoluta. Então, aquele que alcança esse estado pacífico e que semeia a paz é chamado de filho de Deus. Todos nós somos, mas é que às vezes a gente está numa fase um pouquinho mais rebelde, com respeito a algumas revoltas que a gente tem. Então, a conquista da paz, mesmo que você se coloque diante da luta, das questões diárias, você vai numa perspectiva diferente. Você não vai lá criar conflitos, você vai buscar soluções. Aqui tem uma parte que muita gente tem dúvida, que é assim, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, é quando a gente vai separar o que é a justiça dos homens e o que é a justiça de Deus, né? Então, a nossa atitude de retidão, isso significa que é buscar dentro daquilo que o homem compreende e até mesmo, quem sabe, superar aquilo que ele entende como justo e que ele possa aplicar isso na própria vida. Quando o justo sofre perseguição, são as críticas, né? Então, se, por exemplo, mas você vai lá, né, lugar tal, mas de novo. E assim, a pessoa, ela não percebe que muitas vezes o caminho, por exemplo, a gente está aqui, né, neste momento gostoso, buscando palavras edificantes. Às vezes a pessoa está naquela crítica, mas às vezes eu duvido que não bate uma vontade de conhecer algo novo. Mas a pessoa ela tem um pouco de receio, um pouco de vergonha, o que os outros vão falar de mim. Então essa perseguição da justiça, né, digamos assim, ela vai estar muito relacionada à questão das críticas que vem do outro, muitas vezes para nos ferir. Mas a gente precisa sempre lembrar que aquele que nos fere está numa situação conflitante consigo mesmo e que é a condição provisória. Então, é sempre importante a gente lembrar disso. Aí, aqui, a gente tem também um destaque, né, que nem sempre a perseguição vai ser daqueles irmãos infelizes. Às vezes, é da nossa própria culpa, do nosso remorso, né? Então, assim, o remorso é um sentimento que está relacionado à tentativa de reparação. Ele é um pouco diferente da mágoa, porque a mágoa, né, que a gente brinca que são as más águas, é aquele sentimento que a gente não se conforma. Já no remorso, é essa tentativa de reparação. Então, nós não podemos comparar o nosso nível de espiritualidade com o dos outros. Então, sempre compreender
que nós estamos todos em fases diferentes. Então, sempre buscar a justiça, buscar essa sintonia. E aí, nosso mentor, nosso anjo da guarda, vai sempre nos intuir, né, de qual caminho. Sempre lembrar daquela frase: se fosse Jesus, o que Jesus faria no meu lugar? Então, isso vai facilitar para que a gente encontre esse caminho reto para a gente parar de sofrer com respeito a muitas coisas, né? Então, é muito importante a gente lembrar, né, que quando Jesus vai lá no monte e vai ensinar para a gente, o quanto é importante a gente lembrar que nós também educamos, né? De que nossa palavra também educa ou deseduca, né? Depende da intenção, depende da forma que a gente lida. A gente precisa ajudar o nosso próximo a pensar, a crescer e se aprimorar, auxiliar a todos para que se beneficiem, se elevem, buscando sempre essa melhoria. Tinha um item aqui, ele não apareceu, mas tinha um que eu vou ler no outro slide, que é assim, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, serão consolados, perdão. E aí eu separei aqui algumas questões, né, para ajudar a gente a discutir, porque eu acho que esse também, além daquele item, né, do ser perseguido pela justiça, é compreender o que é essa sede e essa fome de justiça. E então aqui eu lanço algumas perguntas, né? Então, o que é a justiça para nós, né? Então a gente lembra que a Terra é um planeta de expiações e provas ainda, que nossa compreensão da justiça ela é muito limitada, a nossa maturidade espiritual ela ainda está no comecinho, né? Então assim muita coisa a gente já conquistou. O desenvolvimento da inteligência, né? Está muito acima do que se a gente for olhar 20 anos atrás. Mas, espiritualmente e moralmente, nós ainda estamos engatinhando, a gente escorrega bastante. E aí a gente tem as frases comuns, né? O que se faz, a que se paga, olho por olho, dente por dente. Não levar o desaforo para casa, né? Ou então a gente reclama, mas justamente comigo, né? Então, ilustrar uma situação, por exemplo, né? A gente está passando pela rua e cai uma titica de pombo, alguma coisa assim, naquela camisa mais fina e você está indo para uma entrevista, né? E aí você, puxa, mas justo comigo que eu tenho essa entrevista, eu vou ter que parar para limpar a camisa, eu já estou atrasado, né? Então, a gente pensa nessa questão da justiça como mais focada nesse nosso entendimento. E aí a gente pensa também, puxa, mas por que né, imaginando essa pessoa nessa situação, por que eu não saí de casa mais cedo? Por que eu não me planejei? Né? Às vezes a gente deixa as coisas se atropelarem e aí a gente vai reclamar do porquê aquilo acontece conosco, não é verdade? Dentro do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina, lá no capítulo 5, no item 3, tem uma parte que eu achei muito bacana de destacar para vocês, né? O homem, ele buscando os prazeres gerados na insensatez, ganhos desonestos, os triunfos em detrimento dos outros, ou seja, aquele que puxa o tapete de todo mundo para chegar num cargo altíssimo, até o cara da entrevista, né, que sujou a camisa, digamos assim, esse acúmulo de tesouros, né, da matéria, né, do ser o avarento, né, a gente fala que é o avarento, que é tudo para si, mas tira do outro, e assim, é aquela história lá, né, que a gente fala que é o tirar doce de uma criança, né, que é um ato de covardia. E então, essa pessoa que está nessa fase espiritual, muito focada no material, no excesso, ela desperdiça, né, a oportunidade da encarnação e ela abusa, né, dos bens que lhe são concedidos. Então, o que acontece? Muitas vezes o choro, o pranto, acontece se não for naquela vida ainda, né, vai ser na seguinte. E aí, né,
A gente tem a fase de angústias, de solidão, de prantos. E aí a gente vai falar para Deus: Deus, você está sendo injusto comigo. Porém, sempre lembrar, gente, que as leis de causa e efeito, ela vai ter esse mecanismo, né, que vai ser sempre acionado. Mas a gente não pode, digamos assim, a gente tem um vizinho que está passando por uma situação difícil. A gente não pode negar, de estender a mão, porque ele já está num sofrimento muito grande. Então, um pequeno alívio que ele tenha, às vezes é um fôlego, até para ele compreender, assim, puxa, Deus está sendo tão bom comigo, né? E a gente tem que estender a mão, né? Independente da trajetória de vida que a pessoa vive em si, a gente precisa estender a mão. A partir do momento que ela se dá a oportunidade de receber esse auxílio, seja material, seja um consolo, um conforto, uma palavra. Então, continuando, né, dentro desse livro, que é o Céu e Inferno, a Justiça Divina, o homem está padecendo pelas próprias consequências. Então, as doenças, às vezes a perda da riqueza, né, são consequências do excesso. Então, o que acontece? Os irmãos que não compreendem ou não aceitam a atual situação e as necessidades, por exemplo, né, do isolamento social, elas ainda estão nutrindo uma visão ilusória de que está numa situação superior diante dos outros, né? Então, são irmãos que estão estagnando no caminho e que não estão percebendo ou se negam a perceber que a sua saúde e sua vida são valiosas para Deus e que a gente precisa, na medida do possível, com carinho e com respeito, alertar essas pessoas. São espíritos que estão numa condição que muitas vezes estagnaram no caminho. Então, essa questão também da justiça divina, ela vai também se aplicar ainda nas situações diárias, quando a gente toma uma decisão precipitada, seja por orgulho, por raiva ou por ciúme. Então, não está restrito somente à questão do lidar com o material, mas o lidar com o humano também. Então, aí compreendendo a questão das leis de causa e efeito, né? De lembrar do não julgueis para não ser julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltavos-ão, né? Que é Lucas capítulo 6, versículo 37. Aí, essa frase do soltar, isso me lembra muita coisa. Quanto a gente é agarrado às situações de passado, a gente é agarrado às pessoas, somos agarrados por excesso em algumas crenças que nos limitam, estamos agarrados ao medo, à culpa, à mágoa, sendo que a partir do momento que você se dá essa, digamos assim, essa ordem mental, olha, não quero mais isso para mim, porque isso para mim não me ajuda. Puxa vida, é como se você estivesse carregando um saco de cimento, sabe aquele saco de cimento de 50 quilos? Então, olha só, você está deixando, olha, eu quero isso aqui, vai ficar aqui e eu vou seguir meu caminho. Eu vou me harmonizar, vou buscar os caminhos para que eu consiga ter aquilo que eu desejo, né? Então, a partir do momento que você busca a sua harmonia espiritual, tudo vai ser acrescentado. Eu gostaria de fechar essa nossa conversa com um trecho de um livro que eu estava assistindo hoje um escritor falar sobre essas questões espirituais. Ele é espiritualista, ele não é espírita, mas isso pouco importa. O que importa é a essência, né, do que a gente está discutindo. E eu vou ler isso para vocês. Aí no final a gente vai fazer a prece, né? Só lembrando que eu divulguei hoje, lá na página do Cascata de Luz, a palestra do Haroldo Dutra falando sobre o capítulo das obras póstumas que Kardec fala sobre a questão da transição. E aí o que eu queria pontuar é o seguinte, que quando a gente pensa, será que eu vou passar para, né?
eu vou ser aceito lá na nova terra, digamos assim. Aqueles que, mesmo que erram, mas buscam acertar, vão, né? Só aqueles que se teimam, digamos assim, no mal, se comprazem no mal, esses, por uma questão natural, por uma questão energética, eles, né, vão ser direcionados a outros orbes, eles vão ajudar outros planetas semelhantes ao nosso a progredir. Então, a misericórdia divina não impõe isso como um castigo, mas percebe qual que é o nível evolutivo desses irmãos. Eu lembro de uma fala da Mônica de Medeiros, que eu gosto bastante, ela é uma médica, ela é espírita também, que ela fala assim, vamos imaginar um carro alegórico, né? Você tem aquele grupo da frente, o grupo do meio e o grupo de trás. O grupo da frente é o grupo que está despertando, está auxiliando, está trabalhando pelo bem. O do meio são aqueles que estão meio indecisos e estão adormecidos. E os de trás são aqueles que querem causar a baderna, né? Então, se você somar o que está na frente e o que está no meio, é maior do que os que estão fazendo ruído atrás. Então, quando a gente se dá a oportunidade de buscar conhecimento, buscar atuar no bem, buscar se conhecer, a gente sai daquele agrupamento que estava mais acomodado, que ainda é a maioria, né, por uma série de questões, e a gente vai passar lá para a fila da frente, né? Nós somos um grupo que está unido pela paz, pela transformação, buscando esse conhecimento, atuar no bem, porque é na prática, gente. Então, assim, o estar aqui com vocês é uma grande aprendizagem. A gente tem, cada um tem o seu limite, mas também tem o desejo de prosseguir e fazer parte, né, dessa comissão de frente, digamos assim. E o grande regente é Jesus, né? E a espiritualidade maior, que já passaram, né, há milhões de anos atrás, né, por essa fase que nós estamos passando agora, né? Então, se a gente lembrar que o universo é muito grande, né, a gente começa a perceber o quanto Jesus é iluminado. Então, eu vou dar uma lida nessa mensagem que eu achei muito legal. O autor se chama Paulo Pereira, e é um livro bem recente, acabou de ser lançado, que se chama Vivendo no Mundo Novo. É assim, as camadas no processo do despertar. O que chamamos de despertar é um processo com múltiplas camadas e com as ondulações de uma senoide. Senoide lembra aquele, sabe caracolzinho? Ou então aquelas escadas em caracol? É essa figura, né, que você vai subindo numa espiral. Um desperto nesse contexto não é um Buda, não é um mestre, não é um ser livre de problemas e desafios da vida no plano material. Não é um perfeito desapegado e não é um ser livre de sofrimento. É apenas um ser que passou a compreender algo mais sobre si mesmo e, com isso, torna-se progressivamente capaz de entender algo mais sobre o mundo, o cosmo e os outros seres. Porque o processo, ele é interior, seja ele visível ou não aos demais. Então, todo o trabalho espiritual que nós estamos fazendo é aqui. E a gente não precisa ficar exibindo para os outros, porque os outros muitas vezes não vão compreender. Então, é um processo nosso. A gente divide esses processos com aqueles que também estão na mesma fase, digamos assim. Toda revolução do despertar acontece de dentro para fora. Eventualmente, acaba-se por exteriorizar na vida e nas escolhas. E isso pode ser difícil, porém é bom. Então, uma outra coisa que ele fala das quebras de paradigmas, né? Então, a gente passou por uma fase que a gente tinha lá uns certos conceitos sobre a vida, e quando a gente chega, né, nas doutrinas espiritualistas, dentro do espiritismo, seja qual for a corrente, a gente começa a perceber que aquelas ideias antigas, elas são infantis, elas não nos servem mais. E aí a gente começa a fazer uma nova bagagem, mas é uma bagagem leve, né? Vamos brincar que é a bolsinha de mão que você leva para todo lugar.
Eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele desenho do Gato Félix, que é uma bolsinha pequenininha assim de tiracolo, né? E que sai de tudo dessa bolsinha, né? Então, são todas as habilidades, são os conhecimentos, são as amizades, são as reconciliações, as memórias, tá tudo nessa bolsinha, né? Isso são, digamos, elementos que a gente vai levando de uma vida para outra, né? Então é isso que vai levar a gente, né, lá no futuro, né, até mesmo proporcionar novos encontros, novos reencontros, reconciliações que às vezes a gente não teve, né, numa vida pregressa a fazer. Então agora a gente vai fazer a parte das nossas vibrações. Hoje eu li poucos comentários, mas eu agradeço a presença de todos. E então nós vamos fazer a vibração. E é muito importante, porque 2.800 vidas, né, passaram, estão fazendo essa passagem. Então é muito importante que a gente pense, né, nos nossos familiares que estão adoecidos, pensemos nós também, mas em especial por essas pessoas que partiram. Mestre Jesus, agradecemos pelas lições desta noite, pelas palavras de conforto e consolo, por toda essa preparação dessa pesquisa. Também agradecemos a disposição de todos que estão aqui nos acompanhando. Agradecemos o amparo, o auxílio da equipe espiritual, que sempre nos acompanha. Neste momento, pedimos, aliás, né, estamos não apenas pedindo, mas também doando nossas energias. Porque a partir do momento que a gente entra em sintonia por meio dessas palestras, nós estamos recebendo os tratamentos. E assim, vamos dar um pouquinho de cada um de nós, essa energia que nos circunda, que vem de nós também, né? Porque nós estamos imersos em energias. Vamos doar um pouquinho para que a equipe espiritual possa levar aos irmãos que tanto necessitam. Pedimos então essas energias de cura, de restauração para os nomes que estão colocados nos comentários e na caixinha de vibração. Que essas energias também sejam direcionadas aos médicos, enfermeiros, toda a equipe dos hospitais, por aqueles que estão fazendo a passagem, que eles possam ser amparados e acolhidos pela espiritualidade maior. Também pedimos que essas energias somadas, elas sejam direcionadas aos irmãos que precisam de esclarecimento, que porventura se aproximem de nós, porque eles também são vossos filhos. Pedimos então as bênçãos também às pessoas, nessa energia possa circular nos sistemas prisionais, onde muitos irmãos se sentem abandonados e que são sempre lembrados por suas mães. Como é bom ter mãe, Senhor, porque são as mães que acolhem os filhos, que mesmo errando, o amor delas, que é tão grande, carrega a vossa misericórdia. Pedimos também aos professores que estão realizando suas atividades, as suas famílias. Pedimos pelo nosso país e os nossos governantes, para que o melhor seja direcionado ao nosso país, que possamos também receber um pouco dessa energia para que as nossas mentes sejam despertas, para que possamos sempre nos lembrar do outro, que a vossa misericórdia chegue até nós e que nós também possamos estendê-la, a compaixão, a empatia, o perdão. E é assim que nós vamos construir o nosso mundo novo. Ele começa dentro de nós. Que esse mundo novo possa se materializar por meio desses sentimentos
bons, das boas energias, dessas trocas maravilhosas. Pedimos também um olhar especial às nossas matas, às nossas águas, aos animais marinhos e terrestres, aos animais domésticos. Pedimos também àqueles que, porventura, passem por situação de violência, seja no caso dos animais, seja no caso de crianças, ou no caso de pessoas adultas. Que o teu olhar, Senhor, possa cair sobre elas. E assim agradecemos a vossa bênção, essas luzes maravilhosas, que possamos cada dia ser melhores. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, eu agradeço a paciência de vocês, que hoje a gente avançou um pouco, né, para falar sobre esse tema. Então, sempre é bom a gente olhar, seja numa Bíblia, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, as boas-aventuranças. Eu vou ver só aqui qual que é o capítulo, que aí vocês podem verificar depois, tá? É que como eu peguei a referência direto, então eu não olhei qual era o capítulo. É no capítulo 5 que ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Então é sempre importante a gente reservar um tempinho da nossa vida para a gente buscar esse conhecimento, que seja 5 minutos no dia. Eu gostaria de agradecer a presença da Cíntia, da minha prima querida que também está aí, a todos que estiveram conosco. Amanhã tem, né, o Evangelho com Rodney, às 7 horas da noite. Sexta-feira tem palestra, então fiquem ligadinhos. Muito obrigada por tudo e uma boa noite, um bom descanso. Obrigada, gente. Um beijo.